Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com a história de hoje, peço para você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Se você não gostar, compartilhe com quem você não gosta e fica tudo certo. Também não deixe de ativar as notificações do canal para receber em primeira mão o conteúdo do canal assim que eu postar o mesmo aqui na plataforma. E você não vai querer ficar de fora, não é verdade? Bem, recados dados, vamos ao que interessa, que é histórias de terror. E essa é do nosso amigo Anubis das Sombras, intitulado Estradinha do Cemitério Velho. Antes de começar aqui, quero dizer que o Anubis das Sombras tem um canal no YouTube. Se eu fosse vocês, davam uma olhadinha. Vocês não vão se arrepender. Vamos à história? Minha mãe se chama Auxiliadora e cresceu em um distrito afastado de um município do interior do Ceará. Ainda hoje é um lugarejo bem atrasado. Imaginem, nos anos 70, como era. Era necessário andar muito para qualquer necessidade. Comumente, enveredava-se por estradinhas de terra no meio do mato seco, que raramente tinham mais do que a largura de uma pessoa. Uma dessas estradinhas ligava a casa da minha mãe a uma fazenda, onde vez ou outra meu avô trabalhava. Minha mãe conta que havia 2 caminhos para a tal fazenda, sendo que um era uma caminhada de 3 horas e o outro levava quase o dobro. O estranho era que meu avô, em raríssimas vezes, fazia o percurso mais curto. Costumeiramente, ele dava a volta pelo caminho da bodega, com o pretexto de comprar fumo ou qualquer outra coisa. Muitas vezes não comprava nada. Era só desculpa para pegar o caminho mais longo. Pois bem, minha avó nesse tempo estava grávida e certa tarde passou mal. Por isso, minha mãe precisou avisar o meu avô. Junto com ela foi uma irmã menor, a tia Fátima, então com 12 anos. Quando as meninas saíram de casa, eram por volta das 3 e 4 horas da tarde. E fazer o caminho da venda não era uma opção, pois pegaria estrada à noite, no breu. Então, resolveram pegar a estradinha do cemitério velho. As 2 meninas, preocupadas, avançaram pela estreita vereda, preocupadas tanto com a mãe quanto pelo temor do cair da noite. Tudo foi bem por 1 hora, até se depararem com uma raposa. Minha mãe disse que normalmente elas não costumavam ser perigosas, pois são medrosas, mas elas não fugiram. Aí tem um problema, é o que chamam de raposas doidas, que ficam muito agressivas. A raposa partiu sobre as 2, que tiveram a sorte de o animal não estar tão perto
e de ter um juazeiro quase ao lado, onde se refugiaram nos galhos da árvore. Minha mãe disse que a raposa ficou lá, até perto do sol se pôr. Depois foi embora. Assim como veio, se foi. As duas esperaram um pouco e desceram. Em seguida, dispararam a correr pela estrada em direção à fazenda, que ainda estava, longe. A minha tia disse que não aguentava mais correr e minha mãe parou. Depois de descansarem um pouco, voltaram a andar com passos bem rápidos. Aos poucos, a luz do sol deu lugar à noite, deixando apenas o seu vermelho nas nuvens altas, sendo substituído por uma lua grande que iluminava, ainda que fracamente, o caminho. Quem conhece a Caatinga sabe que mesmo durante a noite é possível caminhar sem luz, pois a areia branca ajuda a enxergar, refletindo a luz da lua. Elas continuaram sob essa luz fraca, andando cada vez mais rápido. Depois de mais de meia hora naquela corrida extenuante, minha mãe disse que sentiu uma terrível vontade de chorar quando sentia que a escuridão se intensificava, com as nuvens encobrindo a lua, e havia momentos em que precisavam parar para não tropeçar, e quando a lua surgia, corriam um pouco mais para avançar, antes que a claridade sumisse novamente. Até que, numa descida da estradinha, viram ao longe um muro branco e baixo. Primeiro pensaram ser a fazenda, mas logo minha mãe percebeu que não podia ser. Não tinha luz alguma. Era o cemitério velho, tão velho que as pessoas da região nem lembravam quem estava enterrado lá. As meninas teriam que passar bem na frente do tal lugar. Minha tia não sabia o que era aquilo e minha mãe preferiu deixá-la sem saber até chegarem perto. "Isso é um cemitério, Dora?" perguntou a minha tia, quando passavam bem em frente. "Aqui não tem nada demais. Eu tô mais preocupada com a raposa doida e com as cobras também", disse minha mãe, puxando a minha tia pelo pulso. Minha mãe nem terminou de falar e elas escutaram uma criança chorar. Pararam como se uma cobra tivesse surgido no meio do caminho. Enquanto buscavam com os ouvidos a origem daquele lamento, perceberam que vinham do muro do Campo Santo. Neste meio tempo, o choro ficou mais intenso e alto, tornando-se berros desesperados. Com os olhos cheios de lágrimas de pavor, minha mãe puxou a irmã, que começava a chorar quando percebeu o que acontecia. Deram início a uma desabrida carreira pela penumbra da estrada. Sentiam que algo estava na mata seca atrás delas. Primeiro em silêncio, mas logo aquilo começou a gritar novamente. Era o som de choro infantil, que agora estava acompanhado de um tropel pesado.
correram por um tempo que pareceu longo demais. Os pulmões ardiam, o pulso doía. Mas a irmã cravou-lhe as unhas, de tanto medo que sentia, até que de repente aquilo falou com uma voz que vinha de todo lugar e lugar nenhum. Me chame! A vereda desembocou em uma estrada de terra mais larga e elas finalmente viram luzes. Era a fazenda, mas não se sentiram seguras até entrarem nos alpendres iluminados, onde vários homens conversavam. Entre eles estava o meu avô. Todos se levantaram diante do terror das crianças, que demoraram muito a conseguir dizer algo. Pai, a mãe tá com dor. Aí a gente veio avisar, mas viemos pelo cemitério velho, falou a minha mãe, enquanto a minha tia ainda chorava, agarrada ao braço do pai. Aterrorizados, essa história é de arrepiar. Vocês já tinham ouvido algo parecido? Se sim, deixe aí nos comentários ou envie a sua experiência para o e-mail do canal. Será uma honra relatar aqui. E mais uma vez vou deixar aqui o lembrete. Façam uma visita ao canal do Anubis das Sombras. Um ótimo canal, por sinal. Quem gosta do meu trabalho, com certeza também vai gostar do trabalho dele. E agora vamos para mais uma história de terror de arrepiar. Este é um relato mandado anonimamente para o grupo Relatos Sobrenaturais, Reais, Terror e Contos. Prestem atenção e, se por acaso alguém souber responder aqui, deixe uma resposta nos comentários. Bora lá? Gostaria de contar uma experiência que tive há pouco tempo. Uma pessoa conhecida que é da Umbanda colocou fogo em uma vela para fazer um trabalho para um amor. Porém, a vela acabou caindo em cima de um móvel e pegando fogo na casa inteira. E essa casa ficou condenada. Enfim, uma outra pessoa da família está passando por um momento difícil, questão de saúde, medicamento, comida. Ela é amputada e eu fui ajudar a pegar alumínio, essas coisas que ficaram para vender. Porém, cada vez que eu entrava na casa, deixa eu explicar, a casa que foi queimada, tá? Com a vela, eu sentia algo me observando, mas eu tinha em mente que era por conta de estar tudo queimado, quebrado e escuro. Uma hora eu entrei para procurar mais latinhas lá dentro da casa, com a minha filha, que tem 12 anos, e escutamos passos, porém, um achou que era barulho do outro. Quando eu cheguei de frente ao corredor que dava para a cozinha, escutei um rosnado muito alto e forte, vindo em minha direção. Por impulso, empurrei minha filha para fora da casa, porém, eu fiquei com um arranhão enorme nas costas. Quando me virei, eu vi algo muito alto,
com uma capa gigante e um chapéu enorme. Estava parado, me olhando e rindo, e eu sentia muito ódio no olhar daquilo enquanto olhava para mim. E eu não entendo o porquê. E aí, aterrorizados, por que será que aquilo olhava para o relatante com tanto ódio no olhar? O que seria aquilo, aquela entidade? Se alguém aí souber, deixe a sua opinião nos comentários, com respeito sempre. E essa próxima que é de Maicon Guedes, intitulado O Caixão na Estrada. Aquilo é um caixão? Exclamou Dario, interrompendo a fala de Marisa enquanto caminhavam pela estrada escura e abandonada. Já passava da meia-noite e o jovem casal que vinham conversando sobre diversos assuntos ficaram em silêncio, paralisados, observando o caixão à beira da estrada. O cenário era realmente assustador. A estrada velha que cortava o matagal se estendia numa penumbra aterradora. A noite era fria e silenciosa. Graças ao forte vento, podia-se ouvir com exatidão os galhos e as folhas das árvores movimentando-se. O caixão, abandonado à beira da estrada, aterrorizou de vez a noite daquele casal. Digo, a última noite daquele jovem casal. Marisa acelerou o passo e Dario, tremendo de medo, parou para averiguar o macabro caixão. Vamos, Dario! O que você está fazendo aí? Suplicou Marisa. Espera! Quero ver se tem alguém dentro do caixão. É óbvio que há alguém aí dentro. Vamos embora! Só mais um minuto. Dario examinava minuciosamente cada detalhe daquele caixote fúnebre. Veja isso, Marisa! Há terra e vermes por toda parte. Muito estranho. Por algum motivo, desenterraram esse caixão do cemitério. Dario, por favor, eu estou com medo. Podemos ir agora? Estou aqui pensando se talvez pode ser que o coveiro Tavares tenha deixado o caixão cair do carro funerário. Afinal, aquele velhote está sempre embriagado. Dario falava consigo mesmo, não se importando com Marisa, que tremia muito, não só pelo vento frio que soprava, mas também de medo, indignada com a curiosidade do namorado. Marisa tentava manter a calma diante daquele objeto fúnebre que estava bem próximo a seus pés, mas essa calma não durou muito tempo, pois o pavor tomou posse do seu corpo que tremia incessantemente. Tudo isso porque Dario teve a brilhante ideia de chutar o caixão, fazendo com que seu pé
penetrasse dentro da madeira podre, abrindo um buraco suficientemente grande para que um enorme rato, negro e cabeçudo, saísse de lá, emitindo sons como se fosse um monstro do inferno. A criatura zarpou para o matagal e um cheiro terrível começou a exalar do rombo que ficou no caixão. Dario e Marisa concordaram que era melhor sair daquele lugar, mas já era tarde demais. As coisas só pioraram. Os olhos do casal jamais se arregalaram tanto como naquele momento. Dario experimentou uma terrível dor no peito, como nunca sentira antes, e uma enorme dificuldade para respirar. Enquanto isso, Marisa estava paralisada da cabeça aos pés. A dupla malfadada observava o caixão movimentando-se sozinho no velho asfalto, debatendo-se como se alguém tentasse sair de lá de dentro. A partir daquele momento, Dario acreditava que poderia sim existir alguém ali dentro, ainda vivo. Deixando o medo de lado, o rapaz se aproximou para abrir de vez a tampa daquele caixão. Marisa ficou de longe, só observando, enquanto Dario quebrava a tampa com os próprios pés. Enfim, puderam ver o cadáver que se encontrava ali dentro, parcialmente podre, emanando cada vez mais um forte cheiro. Marisa se aproximou com um lençol branco que ela tirou da bolsa. O lençol que seria usado para cobrir o seu corpo em sua primeira noite na casa de Dario, agora cobria o defunto que estava dentro do caixão. Se esse nosso namoro durar, vamos ter uma ótima história para contar no futuro. Dario pronunciava essas palavras visando acalmar Marisa, ficando perplexo logo em seguida, devido ao grito apavorado que ela deu. Ah! A pobre moça apontava o dedo na direção do matagal, notificando haver algo terrível naquela direção. Graças ao brilho da lua, eles avistaram outro caixão flutuando no ar, rente às árvores, não muito longe da estrada em que eles estavam. Enquanto o casal observava o caixote fúnebre vagando rente às árvores, um som estranho e perturbador manifestava-se bem próximo a eles. Então, quando voltaram a atenção para o cadáver que estava na estrada, notaram que aquele ser agora estava sentado, ainda coberto pelo lençol, respirando intensamente, fazendo com que o pano branco se movesse lentamente, enquanto o defunto soltava o ar pela boca.
Em seguida, o ser cadavérico começou a dizer essas estranhas palavras: 2 velórios, 2 velórios. E conforme ele repetia, sua voz ficava cada vez mais rasgada, emitindo agora sons parecidos com o de um porco no momento do seu abate. E o maldito ser continuava em sincronia com a sua risada maléfica. 2 velórios, 2 velórios, 2 velórios. O defunto se levantou e o lençol deslizou lentamente até o chão, deixando à mostra aquela face sorridente e medonha. Era o próprio rosto de Satanás na forma de um cadáver. Dario e Marisa nunca imaginaram que poderiam correr tão rápido como naquela noite. Correram muito, ficando cada vez mais longe do local onde o caixão estava. Dario deu uma ligeira olhada para trás e pôde ver o ser flutuante vindo em sua direção. O defunto seguia o casal levitando a 1 metro de distância do chão, com os braços na mesma posição em que fora enterrado, gargalhando e repetindo aquelas estranhas palavras. Ao olhar de volta para a estrada, sem parar de correr um segundo sequer, Dario reparou que o caixão que estava flutuando no ar agora vinha em sua direção em alta velocidade, encurralando o casal. À frente, um caixão sinistro. Pelas costas, um defunto assombroso levitando no ar. Marisa, que estava a alguns passos à frente de Dario, parou de correr repentinamente quando o caixão se espatifou em sua frente, colidindo com o velho asfalto, quebrando-se em pedaços, disseminando madeira, terra e pedaços de carne podre para todos os lados. Dos destroços saíram grandes ratos negros cabeçudos com olhos ardendo em chamas. As infames criaturinhas partiram para cima de Marisa, arrancando pedaços de todo o seu corpo em questão de segundos, como piranhas devorando sua presa, deixando os poucos restos da moça esparramados pela estrada. Ao ver aquela terrível cena, Dario deu meia volta e correu de volta para o lugar de onde veio, preferindo enfrentar o defunto flutuante ao invés daqueles malditos ratos sedentos por carne. Desnorteado, Dario se perdeu em seus próprios passos, não sabendo para onde correr, e logo foi surpreendido pelo defunto que o agarrou pelas costas, suspendendo-o, tirando os seus pés do chão
e fazendo com que ele também flutuasse no ar, sendo carregado por um cadáver que não parava de dar as malditas gargalhadas. Dario foi arremessado para dentro do caixão que estava na estrada. De alguma forma, todo o seu corpo ficou paralisado, sem movimento e dentro de um miserável caixão. O jovem só podia ficar observando o defunto, que também tentava entrar ali dentro junto com ele. Ai, credo! Num caixão que foi feito nas medidas para caber uma única pessoa. O defunto ficava agressivo a cada tentativa frustrada de entrar no caixão em que Dario estava. Desesperado, Dario gargalhava feito um louco, mas o seu estado eufórico não durou muito e seus risos transformaram-se em gritos de desespero, enquanto seu corpo era desmembrado pelo defunto. O jovem estava sendo comido vivo, perdendo muito sangue, enquanto vários pedaços de seu corpo eram arremessados para longe. Dario queria morrer o mais depressa possível e não podia, pois aquele caixão o mantinha vivo, mesmo após perder grande parte do seu corpo pelas dentadas do defunto. Agora, com um pouco mais de espaço dentro do caixão, após ter tirado boa parte do corpo de Dario lá de dentro, o defunto finalmente conseguiu entrar, se juntando ao que restou do corpo estraçalhado do jovem. Enfim, o caixão começou a levitar, conduzindo os restos de Dario e o defunto para bem longe do solo, com o jovem agonizando de dor, impossibilitado de morrer, apenas observando o defunto saborear o que restou do seu pobre corpo. O destino do caixão flutuante era óbvio: o cemitério daquela maldita cidade. Enquanto o caixão vagava em meio às árvores do matagal, o defunto ia se livrando do pouco que restou do corpo de Dario, ficando apenas com a cabeça do jovem e atirando o resto do seu corpo para fora do caixão, enfeitando os pinheirais com pedaços de carne sangrando. Dario só conseguia focar na terrível dor de ter o seu corpo separado de sua cabeça e ainda assim continuar vivo. A dor era insuportável e ele gritava, implorando por sua morte. Quando o caixão se aproximou do cemitério, a cabeça de Dario foi erguida para que ele pudesse ver o que acontecia naquele local, ficando abismado com a quantidade de caixões flutuando no interior do cemitério.
Alguns caixões saíam apressados de lá, indo em direção à velha estrada em busca de mais vítimas. Assim que o caixão de Dario pousou dentro do cemitério, o defunto saiu carregando sua cabeça, caminhando por entre os túmulos e deixando que o jovem pudesse ver e ouvir os mais variados gritos de desespero. Dario não era o único a estar naquela situação. Ao seu redor, diversas pessoas desmembradas eram carregadas por defuntos. Era inacreditável a quantidade de caixões flutuando, a quantidade de defuntos gargalhando maleficamente e a quantidade de pessoas sofrendo de dor por terem seus corpos destroçados, restando-lhes apenas a cabeça. Caixões subiam aos céus, enquanto outros chegavam carregando restos de mais pessoas. Aquilo era uma sinistra coleta fúnebre. No centro do cemitério, uma enorme cova estava sendo aberta e, ao redor dela, os defuntos repetiam em sincronia um estranho dialeto, enquanto arremessavam as cabeças, incluindo a cabeça de Dario, para dentro daquela cova gigante e profunda. Nada se via ali dentro. Era apenas escuridão. E naquele momento, em meio a tantas lamentações e berros desesperados, Dario finalmente compreendeu que não havia fuga daquela enorme cova e que dividiria o sofrimento eterno com aquelas pobres pessoas. Eita preuga! É só um conto, aterrorizados, mas vou falar a verdade para vocês. Na minha mente eu já formei uma imagem, como se o Dario tivesse sido levado em vida diretamente para o inferno, para o sofrimento eterno, visto que a namorada dele foi comida por ratos. Ela sofreu, mas acabou ali. E ele não, né? Parece que penará consciente por toda a eternidade naquele buraco enorme. E vocês aí, o que acharam? Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários que eu estarei trazendo mais obras de Michael Geddes. Inclusive já contei uma aqui que é o Pântano e o Corvo. Não sei se vocês se lembram. Bem, e é isso. Se você está aqui pela primeira vez no canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí, vem fazer parte da minha alcateia, você também. Peço a todos que não saiam do vídeo sem meter o dedo no like, sem compartilhar vídeo, sem ativar as notificações do canal, sem deixar um comentário aí para incentivo do meu trabalho. Tudo isso me ajuda aí muito, vocês não têm noção. Mas se por acaso alguém aí quiser e puder dar um up a mais pro canal, pode estar se utilizando do Superchat, dos Super Stickers, do Valeu e até mesmo via Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo, também no primeiro comentário. Fica a seu critério. Toda ajuda é muito bem-vinda e eu agradeço do fundo do meu coração.
Se você tiver um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envia para o e-mail do canal, que é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas e vai estar anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Poderei narrar anonimamente, te dando os créditos ou transformando o seu relato em conto. Você escolhe e escreve quando me enviar o e-mail como quer ter o seu trabalho narrado por mim. Falou? Aí na descrição do vídeo você vai encontrar, muita coisa legal. Assim como também nas playlists do canal que está, recheado de vídeos, hein? Vale a pena ir lá. Quase 1000 vídeos, galera. Quase 1000 vídeos. Até agora eu não acredito que já tem tantos. Gente, não esquece de dar um pulinho lá no canal do Anubis das Sombras, que é muito bom. Você pode também prestigiar os meus outros canais, me seguir nas outras redes sociais. Você decide. Eu só sei que eu vou amar estar na companhia de vocês. Bem, vamos agradecer agora, né? Pois tenho muito que agradecer. Os canais parceiros, os grupos, as páginas, os vlogs, pois eles me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Mas, principalmente, eu tenho que agradecer a vocês aterrorizados. Muito obrigado por fazerem parte da minha vida e estarem sempre aqui comigo. Obrigado de coração. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Amo vocês demais. Fui!